Teremos final brasileira em La Bendita Copa Libertadores, Flamengo e Palmeiras, reedição da última final que os dois brasileiros se encontraram e, meu Deus do céu, como o universo funciona, né? Teremos Andreas Pereira do lado do Palmeiras, teremos uma rivalidade, o auge dessa rivalidade que a gente achou que tinha sido na outra final, surge com novos contornos para a final dessa Libertadores, depois de uma classificação gigante do Palmeiras para cima da LDU, uma classificação que já era muito difícil de se fazer, porque virar 3 é muito difícil. Mas assim, talvez eu superestime o Palmeiras, tá? Mas eu particularmente, eu tinha muito confiança que o Palmeiras ia virar. E assim, o anormal não foi o que o Palmeiras fez nesse jogo. A normal foi o que o Palmeiras jogou no jogo da ida. A normal é levar 3-0 para a LDU, mesmo na altitude. Na volta, foi uma LDU que não apresentou perigo nenhum, isso não tentando tirar os méritos do Palmeiras, teve totais méritos, a começar com o Abel Ferreira, que achei que foi ousado, mas ousado no ponto certo na partida. Começa com o meu campo com Andreas Pereira e Maurício jogando no meu campo, nenhum dos dois com uma função defensiva. O Alan, que na minha opinião foi o grande craque da partida, jogando aberto ali, meio que um ala, meio que um ponta pela direita, o Piquerez na esquerda, e usou muito dessa inversão do Alan pela direita, invertendo bola na esquerda. O Alan acabou com o jogo da LDU, que veio no que se propõe o time equatoriano. 3 zagueiros, uma linha de 5, perde o Bryan Ramírez, o seu melhor jogador, expulso no jogo da ida, no lance bobo, o jogo já estava finalizando, perde a sua principal válvula de escape, que era o que precisava da LDU. Se quisesse aguentar alguma coisa da pressão do Palmeiras, você tem que desafogar, não dá pra água entrando no barco o tempo inteiro. Foi uma grandíssima vitória do Palmeiras? Claro que foi. Nunca um placar tão grande tinha sido revertido numa semifinal de Libertadores. Mas a diferença é muito grande. Por mais que a LDU tenha eliminado São Paulo e Botafogo, e aí também fica em questão de críticas ao jogo que fez o São Paulo e o Botafogo, a LDU não gerou resistência em momento nenhum do jogo. Em momento nenhum do jogo gerou resistência. O Palmeiras foi criando na base do volume. É um time que no DNA do Abel Ferreira está a criação de volume. Foi criando e também nem precisou criar tantas chances até chegar seu primeiro gol. Logo aos 20 minutos, cruzamento do Alan que põe na cabeça do Sousa, abrindo o placar 1-0. E a partir daí, a minha sensação como telespectador, a partir daí não, com 15 minutos, de novo, eu posso estar superestimando a capacidade do Palmeiras, eu nem acho que tô, tá? Porque se tem algum time capaz de reverter um resultado de 3-0 na ida, seria apenas 2, ou Flamengo ou Palmeiras. E foi o que aconteceu, e com 10 minutos eu particularmente tinha muita confiança que o Palmeiras ia virar, mas assim, muita confiança, e os gols foram saindo meio que ao natural. O Palmeiras, claro, jogando melhor, empilhando chances, mas era uma LDU que não conseguia ter saída. O Maurício e o Andreas Pereira jogaram muita bola no meio campo, recuperando a bola alta, não deixando que a LDU ficasse 1% com a bola. Se pegar as estatísticas, foi uma 65% de posse. Isso sem contabilizar no que foi os 10 minutos finais. Foram 10 minutos que a LDU tentou fazer alguma coisa, mas a gente ainda não chegou lá. 1-0 no placar, com o Alan destruindo o jogo, meio campo de Maurício e Andreas Pereira sendo muito efetivo. E o segundo gol sai basicamente na última bola aí do primeiro tempo, uma falta que o Vitor Roque consegue num lançamento às costas da defesa. Bola para a área, uma jogada ensaiada, inclusive do time do Abel Ferreira. Ela sobra nos pés de Fux, que vem fazendo uma grandíssima temporada, botando pro fundo das redes, 2-0. A partir daí, se alguém tinha alguma dúvida de que o LDU não ia segurar, era loucura. A LDU já estava meio que vendida nesse momento, não conseguiu dificultar. E olha que é um time que tem por características gostar que o adversário jogue bolas aéreas, que é uma trinca de defesa muito forte, muito alta, mas não conseguiu tirar as bolas, mesmo as que entravam na área por cruzamentos e não iam pro gol. Era para um cabeceio do Flaco Lopes que passava pelo lado, é para um cabeceio do Vitor Roque por cima. Foi um Palmeiras que criou para tal, criou para reverter o placar, e uma LDU que foi uma água, foi apática, não foi uma LDU sólida que a gente podia esperar de um time que chegou na semifinal de Libertadores. E de novo, não é falando que esse time é ruim não, é um time muito organizado, é um time muito operário, mas tecnicamente sofre bastante e sem altitude sofreu demais. No segundo tempo foi ainda uma continuação do primeiro tempo,
Começou, volume do Palmeiras, e o gol sai numa bela arrancada, foi um lançamento, o Vitor Roque consegue chegar, e aí também outra crítica aqui que eu vou falar sobre o jogo da LDU, que poderia ter sido feito, algo que o Felipe Luiz fez, por exemplo, sabendo que o Racing é uma equipe que joga muita bola para a área, foi postar sua defesa num bloco baixo para não deixar espaço para a corrida dos atacantes adversários nas costas da linha de defesa. E acho que faltou esse entendimento para o Thiago Nunes. O Thiago Nunes, talvez prevendo que o Palmeiras não fosse jogar tanta bola em lançamento, que não fosse criar tanto volume, ou prevendo que o Palmeiras não ia abusar de cruzamentos à área, achei que a linha defensiva da LDU poderia estar mais baixa, e foi num lance pegando as costas da defesa que saiu a falta que gerou o segundo gol, e foi num lance de novo com o Vitor Roque correndo nas costas da defesa que sai o terceiro gol, depois que o Veiga, e como tem estrela o Rafael Veiga, que jogador importante para a história do Palmeiras, ele tem estrela, ele é matador, não tá na melhor das temporadas, mas quando a bola cai no pé dele, não tem jeito, baita jogada, baita passe no Vitor Roque, deixando aí o Veiga cara a cara com o goleiro, ele domina e só tira do goleiro, fazendo 3-0. Isso, o 3-0 saiu por volta dos 68 minutos. Aí era questão de tempo, tinha 20 minutos do tempo regulamentar, mais acréscimos, e uma LDU que não conseguia de jeito nenhum, como é que fala, engrossar a barra do lado do Palmeiras. Um Palmeiras que saiu, e esse gol parecia que ia sair quase que naturalmente devido à criação dos Palmeiras, e assim foi com o Alan, tinha que ser dele o lance que ia gerar o quarto gol, num lance também que ele vai passando pelos defensores da LDU, que não fazem a falta, não geram resistência nenhuma, ele vai desfilando pelos defensores da LDU, a bola acaba ficando pro lado, ia sair para a linha de fundo, o Alan consegue recuperar ela de novo, avança pela área, e aí quando entra na área, o jogador do time equatoriano faz o pênalti, e aí pênalti pro Rafael Veiga, pro manguito do Rafael Veiga, é imparável, quarto gol, 4-0, e ainda tinha mais 10 minutos de partida e mostrou o quanto que a LDU realmente não estava no seu dia, não estava num dia de criar diversidade. Nesses 10 minutos, dos 80 até os 90 mais acréscimos, não conseguiu, nem que não conseguiu criar uma jogada de perigo, não conseguiu pôr a bola dentro da área, não conseguia lançar a bola para dentro da área, o meio campo do Palmeiras tirava, Andreas Pereira indo muito bem desarmando, lançamentos que ou a bola fugia da área, fazia o arco e saía da área, ia para a linha de fundo, ou bolas que eram interceptadas antes do cruzamento. Foi uma LDU que não conseguiu ser perigosa em momento nenhum da partida, e um Palmeiras que foi soberano. Seria um resultado difícil? Claro, difícil sim, mas na minha opinião, longe de ter sido um jogo impossível, um milagre do que o Palmeiras fez. Isso não é para desmerecer o feito, isso é para dizer o quão bom é esse Palmeiras. Esse Palmeiras é tão bom em relação a essa LDU que fazer 4 gols é algo totalmente fazível, apesar de difícil, totalmente fazível para essa grande equipe do Palmeiras, que irá enfrentar o Flamengo. E aí... Fazível é boa. Gostou? Boa. Gostou? Foi lá e fez. Inclusive, e aí entra num ponto que eu vou entrar aqui, teremos outra final brasileira, o sétimo ano que um time brasileiro vai ser campeão da Libertadores, tem muita coisa em jogo, tem a história do Andrés Pereira agora estando do lado do Palmeiras, tem a história do Carlos Miguel, que traiu a fiel torcida corintiana do lado do Palmeiras, tem a história do primeiro tetra, é muita coisa envolvida, é o auge dessa rivalidade, mas a gente também tem que lembrar que é o 7º ano de um brasileiro ganhando a Libertadores, mostrando a disparidade que são os times brasileiros. Perdeu a graça. Até o Botafogo já ganhou a Libertadores. O que você quer dizer com até o Botafogo? Não, só que até o Botafogo ganhou. Depois que o Botafogo ganhou o título da Libertadores... Mas você vê que a disparidade é muito grande e o próprio Flamengo e Palmeiras, eles estão acima no que se trata de constância dentro do ambiente de futebol brasileiro. São equipes que vão chegar, são as que mais têm dinheiro, são as mais organizadas. O Botafogo, por exemplo, chegou, mas dependeu de um incentivo financeiro muito forte do Texas, que, por exemplo, no outro ano já não teve. O Fluminense chegou, mas dependeu de um ano iluminado do Diniz. O Palmeiras e o Flamengo tá chegando em sua 4ª final em 7 anos. Palmeiras em 5 anos de Abel chegando novamente. Diga, diretor. Não, vamos pegar aqui a primeira semifinal. Flamengo e Racing. Pois é, e a gente entra no ponto, até sobre isso. Quem que é o craque do Racing? Então, Racing e Estudiantes são grandes equipes argentinas, com tradição. E são coisas que nos anos 2000, faz
Ainda faz diferença jogar num cilindro, mas nos anos 2000 você pegava equipes argentinas e falava, cara, vai ser muito difícil, quase impossível, embaçado, ter que definir lá. Vocês têm noção que o Flamengo pega o Estudiantes pra definir fora de casa, pega o Racing fora de casa, tem um jogador a menos nas 2 partidas. O Flamengo joga contra o Racing no El Cilindro com um jogador a menos praticamente o segundo tempo inteiro. E mesmo assim, consegue chegar na final classificado sem levar um gol com um jogador a menos, por exemplo, no que foi o jogo contra o Racing. Você mesmo falou do craque do Racing? É o Maravilha Martinez, o grande estrela no quesito de iluminado, onde está depositada a maior chance de gol do Racing. É o Maravilha Martinez, que é um cara que, com todo respeito ao meu Coritiba, é um cara que a passagem pelo Brasil vai jogando no coxa e fazendo 6 gols em tantos jogos. E aí você olha pro outro lado, a disparidade é muito grande. Quando você olha, por exemplo, pro time da LDU. Aí você olha por outro lado, tem o Jorginho. Aí você olha pro outro lado, é o Jorginho. Danilo. Os jogadores do Racing os torcedores do Racing até brincando, que aí, pô, machucou o Léo Ortiz, agora ele não vai jogar. Quem que vai entrar? Danilo. Qual? Do Real Madrid, do Manchester City, o capitão da Juventus. Pô, cara... É uma disparidade grande que a gente tá vendo no nosso futebol da América Latina. Quando a gente olha pro confronto de LDU e Palmeiras, a mesma coisa. Irmão, você olha pro Palmeiras. O Palmeiras tem um... Cara, o Palmeiras tem... Sabe qual foi a contratação do ano do Palmeiras? Foi o atacante do Barcelona. Foi o Vitor Roque, atacante do Barcelona. Ou então, você pode olhar pro Flaco Lopes, jogador aí, que foi titular no jogo com a seleção da Argentina. Você pode olhar pro Paulinho, uma das grandes contratações, ele que voltou depois de não dar certo com uma lesão no joelho, quando tava no Bayer Leverkusen. Você pode olhar pro Gustavo Gomes, zagueiro do Milan. Você pode olhar por onde você olhar, você vê grandes estrelas, grandes contratações, você vê um time que gasta 20 milhões de euros. E aí, você olha qual que é o melhor jogador da defesa da LDU. É o nosso amigo haitiano, o Adé. Ele que foi virar profissional. E ele é muito bom, tá? Como zagueiro. Claro, com bola no pé ele tem dificuldades. Mas ele é um zagueiro muito bom, físico, de imposição física. Mas enquanto o Palmeiras contratou nessa janela de meio de ano o Andreas Pereira, jogador do Fulham, da Premier League, o pobre coitado da LDU, cara, o zagueiro da LDU é o Adé, um haitiano que com 26 anos teve seu primeiro contrato profissional. Ele que tem uma linda história de superação, assim como o Maravilha Martinez. Maravilha Martinez, diretor, voltando a falar dele rapidinho, é um cara que chegou a ser preso injustamente, acusado de ter agredido, acho que dado um tiro, sei lá, na pessoa que acabou indo pra cima do seu irmão. Enfim, tem toda uma história, olha. E aí são histórias que montam a Libertadores, né? Nosso haitiano querido Adé aqui, profissional aos 26 anos, ele que sofreu um golpe do empresário quando estava indo tentar a vida de jogador no futebol tailandês, acabou sofrendo um golpe do empresário, teve que morar na rua, foi tentar ser jogador profissional jogando pela 4ª divisão dos Estados Unidos e aí se reencontrou no futebol equatoriano. É uma grande história de superação, merece tudo de bom nosso haitiano Adé. Mas você olha que esse é o melhor zagueiro da equipe da LDU. E você olha pro lado e tem o jogador do Barcelona, o outro do ex-Manchester United, o outro forma... Cara, é muito difícil, é muito difícil. Isso vale para as duas equipes. Não querendo desmerecer nem o Flamengo, que fez um feito histórico ao conseguir segurar um tempo inteiro com um jogador a menos. Mostrou que tem a competitividade que muitos torcedores estavam falando que o Flamengo precisava ter, que o Flamengo não era um time competitivo. Mostrou que é um time com uma defesa extremamente organizada, um time extremamente competitivo e por isso está na final da Libertadores com todos os méritos. Também não é tirando o mérito do Palmeiras, que também fez um feito histórico ao reverter um placar de 3-0 na ida. Mas é aquilo, são duas equipes que são tão boas e tão superiores que dá a sensação de que mesmo na maior das adversidades... Perdeu a graça. Não é que perdeu a graça, mas mesmo que na maior das adversidades... Dá pra conseguir. Por exemplo, quando o Flamengo tem um jogador a menos, tu não olha e fala assim, cara, aqui acabou, vai perder. Quando o Palmeiras leva um 3-0 na ida, você não olha e fala, aqui acabou, não vai virar. A sensação de quando o Flamengo perde um jogador a menos vai ficar mais difícil. Mas o Flamengo consegue. Quando o Palmeiras perde 3-0, você olha pro jogo da volta e fala, no Allianz, vai ficar difícil. Mas é o Palmeiras e já mostrou que é capaz de fazer isso outras vezes. Então é o confronto das duas melhores equipes que chegaram cada uma na sua adversidade, cada uma na sua dificuldade, tendo que se superar sim, mas só possível porque são equipes muito superiores realmente aos seus adversários. Então foi um 4-0 que veio não que é o natural, não como se o Palmeiras não tivesse mérito, veio porque o Palmeiras é uma equipe muito boa, mas era
não é esperado a palavra, mas você vendo o jogo, dava pra sentir que o Palmeiras ia virar. Mesmo tempo do Flamengo, você vendo o jogo, dava pra ver que esse time ia ter capacidade de chegar na final. Não. Então nem deu pra ficar nervoso no jogo do Flamengo. Não, deu pra ficar nervoso. A torcida do Palmeiras e a torcida do Flamengo, cara, nervosismo. Mas é porque é torcedor. É torcedor. E, pô, o Flamengo no último lance, o Vieto deu um chute que o Rossi teve que fazer milagre. O Rossi foi eleito o melhor jogador da partida, pô. Não foi fácil, longe disso, não foi fácil. Meu ponto é, são duas equipes muito superiores que são capazes de conseguir se classificar mesmo na adversidade. E aí eu pergunto pra você, torcedor, qual equipe ficou mais próximo da eliminação durante a partida, durante os 90 minutos? Palmeiras contra a LDU ou Flamengo contra o Racing? Eu acho que foi o Flamengo contra o Racing, porque teve uma bola do Vieto e o melhor do jogo. Mas ali é pro pênalti. Ainda ia ter pênalti. O Palmeiras também ia. É verdade, ia ter pênalti. Enfim, fica aí pra você a dúvida. Questão é... Diga, diretor. E agora, um clássico brasileiro na final da Libertadores, disputada no Peru. Fui tentar beber água, não tem. Ele continua. No Peru. No Peru, palco que foi a final da Libertadores de Lima em 2019, que o Flamengo se sagrou campeão. Então, cara, esse jogo, sinceramente, é 50-50. Eu tinha a sensação que o Palmeiras ia passar da LDU virando, tinha a sensação que o Flamengo ia passar do Racing, mesmo com a menos, mas agora, nessa final, eu não sei de nada. Sei que é 50-50 e vai ser o primeiro tetra do futebol brasileiro. E nem acho que vai ficar se mantendo por muito tempo, porque como as coisas estão tendendo a continuar, é provável que a gente veja mais e mais de finais de Libertadores envolvendo ou Palmeiras ou Flamengo, ou como foi o caso, envolvendo as duas equipes. Então é isso, grande virada do Palmeiras classificando para a final, enfrentando um Flamengo que também fez um grande jogo para eliminar o Racing com um jogador a menos. É isso, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, final de Libertadores em novembro. E o Andreas? Cara, eu tô torcendo pro escorregão. Que destino, hein? Que destino desse rapaz, hein? Fica aí, né? O universo do futebol... O futebol é todo roteirizado, gente. Já tá escrito. Futebol é todo roteirizado. E os deuses do futebol são Shakespeare da bola do esporte bretão. É isso, tô indo embora. Valeu, até mais. Fica aí. Bebe água, bebe água. Não tem.